Ô Beto, quando que você vê nesse tipo de troca de farpas envolvendo o Nicolas e aliados do Flávio, irmãos do Flávio, a disputa pelo poder no futuro? Já que o Nicolas ainda não tem idade para se candidatar à presidência, mas logo terá, né, daqui a algumas eleições, e pode ser uma pedra no sapato de quem pretende também ser candidato pela direita. Bom, acho que antes de mais nada, Diego, queria fazer um ato de desagravo à topera cega pela comparação infame, porque as demonstrações cognitivas do último filho do Jair não parecem efetivamente das mais iluminadas. Esses dias saía um tweet de um bolsonarista radical, desses mais de todos, dizendo: o Flávio vai governar 2 vezes, depois o Eduardo 2 vezes, depois o Carlos 2 vezes, depois os filhos do Eduardo. E aí saltavam o pobre do Jair Renan. Então, efetivamente, acho que a própria família é consciente disso e incomodou tanto porque o Nicolas apertou o botão certo, né? Agora, é uma questão do futuro, mas é uma questão também olhando para o presente e passado que conecta com o futuro. Primeiro, por que a gente está vendo literalmente esse Game of Thrones na casa Bolsonaro? A gente já teve a oportunidade de conversar isso aqui uma vez, Diego. Porque, primeiro, a prioridade da candidatura do Flávio era manter no clã a liderança da direita antipetista, antilulista no país. Não era fazer uma campanha vitoriosa, era manter dono do parquinho, falar que quem manda na direita brasileira é esse setor de extrema-direita bolsonarista, representado pela família Jair e Filhos, onde até a Michelle, o Nicolas, são de uma ala separada. O segundo objetivo, e fica claro em todas as falas do Flávio, seria manter a luta pela anistia do pai. Em terceiro lugar, a candidatura. Isso é uma coisa nova, que agora ele percebeu que dava para ganhar e está se animando. Então, ele, inclusive, se coloca como desentendido e moderado. Por um lado, ele se desentende, ele não está vendo as coisas que o Trump está fazendo, ele não vê o que está acontecendo no STF. Por outro, moderado, toma vacina, fala a todes, aprova o PL da misoginia. Então, é um jogo muito inteligente, porque como ele sabe que ele tem embaixo um bando de acelerados que estão, né, nessas alas da casa Bolsonaro disputando entre si, ele depois vem e aparece como o sensato, equilibrado, moderado. Então, obviamente que é uma disputa pelo futuro que está representada pela disputa pelo presente. Então, por um lado, você tem o lado mais radical, que seria identificado pelo Eduardo e Carlos, que também tem as suas rusgas, mas nesse momento estão defendendo o poder para o clã. Por outro, você tem a Michelle, que seria uma ala de um bolsonarismo não de sangue. Então, esses são os puros sangues, né? O clã sangue. Os outros que são os que são da família, mas não são do sangue, que é a Michelle e o Nicolas como uma espécie de rebento, como eles mesmos chamam ironicamente o bezerro de ouro, que seria o filho, talvez o 4º filho com cérebro, que parece que do outro não deu certo. Então, fica porque agora estão se pegando os dois, fica então essa ala da família, mas sem sangue, e aí você vê as outras ofertas. O Zema, como a gente comentava, querendo ser mais bolsonarista que os bolsonaros e disposto a fazer o trabalho sujo. O Caiado desaparecendo, porque ele se vende como bolsonarismo moderado com experiência de gestão, e bolsonarismo moderado é um oxímoro, né? É o claro escuro, é uma coisa que fica, então talvez por isso não consiga arrancar. E o menino do MBL, que esqueci o nome agora, que ele funciona como uma espécie de anti-bolsonarismo. Esse, aquilo que o Josias perguntava, é o único que é o chicote diário do bolsonarismo, enquanto os outros funcionam como muletas, né? Se matam entre si, mas ainda centram fogos no Supremo, no Lula. Nesse jogo como você diz, e o futuro? Essa é a disputa, né? O Tarcísio ficou fora, esperando que agora em 2030 possa sair. A gente sabe que quem pega o cavalo passa arreado uma vez. E apostar nisso é uma esperança, talvez um sonho muito grande para o Tarcísio. Mas o Nicolas, que não tem tanta pressa, porque pode ser candidato e só poderá ser candidato presidencial em 2034, que nem em 2030 vai ter os 35 anos mínimos exigidos pela legislação para ser presidente, fica nesse jogo junto com a Michelle para diminuir o poder da família. Por quê? Porque eles sabem que você seria a chance de ter uma candidatura sem o prejuízo do sobrenome Bolsonaro e a rejeição. E termino com uma coisa interessante, Diego. Isso, na verdade,
essa briga fratricida entre as correntes bolsonaristas num nível terrível, né? Com trocas de ofensa, palavrão, que nos permite ficar fazendo esse tipo de anedota aqui, mas que é muito triste, esse tipo de violência, agressão, baixaria, mostra, na verdade, uma força tremenda que a extrema-direita tem no Brasil, e isso acontece no mundo. Ela se permite fazer o seu Games of Thrones a céu aberto, se matarem, se esfacelarem ao vivo e a cores, e ainda assim permanecem altamente competitivos. Enquanto você vê que sempre do outro lado, seja centro-esquerda, centro-direita, está sempre tentando se apresentar como a melhor gestora do cotidiano, fazer as coisas de forma mais sensata, e ainda assim tem dificuldade de parar os pés da extrema-direita. A gente viu que na Hungria, para tirar um presidente da extrema-direita depois de 16 anos do poder, tiveram que pegar um filhote dele, um cara que trabalhava no partido dele, os outros partidos inteiros não apresentarem candidaturas para conseguir vencê-los. Essa é a questão. A extrema-direita hoje, ela goza ela soube captar esse espírito pós-político, né, de descontentamento, quando, a partir da crise de 2008, centro-esquerda e centro-direita ficam muito parecidas no mundo e lançam soluções tecnocráticas, como se fosse melhorar a vida das pessoas, melhorando para as elites e piorando para a vida do povo. Então, por conta disso, a partir daí a extrema-direita vem como aquela que vai trazer uma solução simples, dizer, o problema é o imigrante, é a violência urbana, e a partir daí apresentar um projeto de futuro sem bases na realidade, mas que é muito cativante a partir do ódio contra o outro. E isso deixou eles numa posição muito privilegiada a ponto de poder se esfacelar a céu aberto e ainda assim serem extremamente competitivos, o que seria contraintuitivo de imaginar.